Pai, muito obrigado. Neste momento da palavra, fala ao nosso coração. Fala ao nosso coração. Deus, que o Espírito Santo venha sobre nosso coração. E venha, Pai, falar conosco. E nos ensinar e dizer a cada um aqui, Pai, o que o Senhor espera da gente. E, ó Deus, e renovar-nos. Ó Deus, e mobilizar-nos, capacitar-nos, encher nosso coração. Deus, eu de novo oro, se alguém entrou aqui seco, vazio, se alguém entrou aqui em crise, Senhor, ó Deus, eu não sou o remédio, a igreja não é o remédio, o Senhor é o remédio, o Senhor é a resposta, só o Senhor preenche o nosso coração, só o Senhor nos dá poder, só o Senhor nos dá poder. Oh Deus, Tua palavra diz que o Senhor é aquele que faz infinitamente mais do que pedimos e pensamos, Pai, por causa do poder que está dentro de nós. Meu Deus, eu peço, encha de poder, de vida, cada um aqui, e abençoe esta igreja Batista Central, em nome de Jesus. Amém. Não é fácil essa palavra que eu vou dar agora, não tem sido fácil, tem sido uma palavra que eu tenho gemido para prepará-la mais de um mês, mas é uma palavra necessária. Eu preciso compartilhar essa palavra para a igreja. Por que não é fácil? Porque é uma palavra de prestação de contas, não é? Há 5 anos atrás, não é? 2013. Em 2013 eu vim aqui. Quem estava aqui em 2013, lembra, não é? Lembra. Aliás, é legal a gente, às vezes eu tenho essas curiosidades. Quem estava aqui em 2013? Não fala aqui no dia, mas estava na IBC em 2013. Obrigado, pode baixar a mão. Quem chegou na Central depois de 2013? Levanta a mão. Puxa. Muita gente, não é? Muita gente. Foram muitos batismos, milhares de batismos nesse período, e alguns já são até líderes, né, de 2013 para cá, crescendo e frutificando. Bem, em 2013, nós apresentamos um cenário parecido com esse, e nós falamos para você, não é, naquele culto, sobre a missão da igreja. Nós falamos para todos a respeito da missão, de que uma igreja está aqui para cumprir uma missão, que não tem como a gente se desviar do fato de que Deus nos chamou para uma missão. Desde o primeiro momento, quando Ele chamou 12 discípulos, 12 discípulos, né? Quando Ele chamou os discípulos, Ele falou, venham. E Ele chamou, venham, sigam-me, sigam-me. E quando eles se ajuntaram, Ele disse para que Ele queria discípulos. Por que eles o seguiriam? Ele disse, venham para estarem comigo. Isso fala o quê? Eu tenho um relacionamento com Deus. Eu quero conhecer Jesus intimamente. Eu vou dormir com Jesus, comer com Jesus. Esse é o grande propósito da vida cristã. Ser cristão não é participar de uma igreja. Ser cristão é ter Cristo. É ter relacionamento com Cristo. Cristianismo é um relacionamento com Deus pela fé através de Jesus. Então você sabe, Cristo chamou os 12 e Ele tinha que dizer isso. Ele disse, venham para estar comigo, vírgula, para que eu os envie para pregar, para curar e para expulsar demônios. Ou seja, quando ele disse, Pai, venha o teu reino sobre esse planeta dizimado, arrebentado pelo pecado, pelo egoísmo, pela incredulidade, pela ignorância a respeito de Deus, ele disse, pois o reino virá através dos meus discípulos. Assim como no Velho Testamento ele chamou Adão e Eva e deu o primeiro mandamento. O primeiro mandamento, gente, tudo que é primeiro é muito importante. O primeiro mandamento foi qual? Multipliquem-se, multipliquem-se, encham a terra. Quando ele chamou 12 discípulozinhos, 12. Bilhões já seguiram esses discípulos ao longo da história, não é? Hoje no planeta tem mais ou menos 2 bilhões que se declaram cristãos. Mas pensem nesses 2000 anos, quanta gente passou, não é? Pela fé em Cristo, pelo testemunho de conhecer a Deus. Ele disse, encha a terra, multiplica, gere filhos, faça filhos espirituais. O mandamento continua, e quando no Novo Testamento ele chama 12 pessoas para seguir, dentre eles Pedro, Tiago e João, o que ele fala com eles? Venham estar comigo, mas venham para eu os enviar, eu os enviar, eu os enviar. 3 anos depois, quando ele já vai para a cruz, ele sopra sobre eles
E ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. Por que o Pai o enviou? O Pai o enviou para salvar. Ele veio buscar e salvar o perdido. Então a gente sabe que a gente tem uma missão. Ontem nós tivemos o batismo de 128 pessoas na nossa sede campestre. Glória a Deus. Nós ficamos tão felizes. Hoje à noite eles vão ser recebidos com honra em todas as nossas unidades, de onde eles fazem parte. Mas ontem, 128 batismos. É nossa missão, porque ele falou conosco o quê? Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Amém? É a nossa missão. Mas, como nós vamos fazer essa missão? E nós falamos então que o como, o caminho, a maneira de cumprir essa missão é estabelecida através de uma visão. Uma visão. Porque eu fico lá diante de Deus e todo cristão fica, Deus, como eu vou cumprir sua missão? Como eu vou cumprir sua missão? Um dia o apóstolo Paulo foi alcançado pelo Senhor e Deus falou com ele assim, eu te escolhi. Eu te escolhi. Para quê? Lógico que é para cumprir a missão. Sempre, todo mundo. Você vai ter um tempo comigo. O apóstolo Paulo teve muito tempo com Jesus, mudou a vida dele, foi transformado. Mas Deus um dia revelou para ele, eu te chamei para alcançar os não-judeus. Vai embora de Israel, vai pregar na Ásia, vai pregar na Grécia, vai pregar para todo lugar, vai para a Turquia, mas não fique em Israel, porque eu te chamei para plantar igrejas entre os gentios. E Pedro? Pedro, um apóstolo tão fiel, tão capaz, tão ungido. Deus falou com ele, vai alcançar os judeus, é visão. A missão é a mesma, mas as visões são diferentes, e eles vão se encontrar onde? Lá no topo, dizendo, eu completei a visão, eu completei minha missão. Eu completei minha missão quando eu atingi a visão. E nós falamos também que ninguém completa nada disso se não escolher um caminho, uma estratégia, uma maneira. Lembra disso? Quem estava aqui lembra, não é? E nós temos trabalhado nesses 5 anos para estabelecer com clareza a nossa missão. Qual a nossa missão? Qual a nossa missão? Hã? Não entendi nada. Hã? Eu sei que você acertou, claro. Tem visitante aqui, não me dá vergonha, não é mesmo? Não me dá vergonha. Tem visitante do Rio de Janeiro, a camisa dele é diferente. Vocês já repararam a camisinha do pastor Livre? Não, mas linda demais, viu? No Rio pode ser que homem usa, mas no Brasil, aqui, no resto do Brasil, o homem não usa uma camisa dessa, não. Mas ele é pastor, gente, vamos respeitar, não toca no ungido do Senhor, não, viu? Ele é crente. Mas olha aqui, irmão, missão. Qual é a nossa missão? Claro que você falou, a grande comissão, não é? Qual a grande comissão? E de fazer discípulos. Como que nós vamos fazer discípulos? Você já sabe, não é? Uma igreja em células, irmão, você lembra disso? Nós tivemos um avivamento aqui. 97 eu fui lá para Toronto. 98 foi uma coisa com o pastor Hector Ferreira. E tudo que Deus fez conosco, a gente quebrou aquelas últimas estruturas assim mais conservadoras. Foi um mover tão grande, a igreja já tomou uma outra vida, um vigor diferente. Em 99 nós estávamos voando, não é? Cheio de Deus, adoração restaurada. Uma nova alegria de ser igreja. Deus nos curou daquilo que a gente ficava ali pesado. Foi tão lindo o que Deus fez, não é? Então, cheios, a gente queria o quê? Dar fruto. Vamos dar fruto, vamos transformar esse vinho, não é? Esse vinho em odre, porque nós não podemos deixar o vinho cair no chão. Era o que o Senhor falava comigo naquela época. E um dia, orando, depois de 9 meses buscando a Deus, 9 meses, dentro de uma sala, no início que eu vim de tempo integral em 99, aparece ali, em todas aquelas cartolinas que eu escrevi, buscando direção, Deus ilumina tão claro, pequenos grupos, a igreja em células. Você não será um grande pastor, você não será conhecido, eu não te dei dons especiais, você não vai ser o ungidão, a sua igreja vai ser. É um mover sem rosto, sem ministério Paulo Mazzoni, é um ministério da igreja. Por isso eu falei com você, quem teve 90% de aprovação ou mais foi você, porque você é a igreja. Você é a igreja. O que é a igreja? Você é a igreja.
Essa é a nossa visão. Então, uma igreja em células, onde o quê? Cada crente, pastor Samir acabou de falar, é um ministro. Onde nossa função pastoral é isso aqui que você viu. É treinar, 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 ajudar, encher, capacitar. E a nossa estratégia? Você lembra? Desculpa fazer essa recapitulação toda, não é? Mas é uma prestação de conta. A nossa estratégia é pequenos grupos através de relacionamentos. A gente entende e como o valor de uma reunião como essa. Estamos abrindo prédios e queremos caprichar cada vez mais, investir em louvor, investir em telão, investir em melhores pregações, séries de pregações, mas não é na grande reunião que realmente as transformações acontecem. A transformação acontece num ambiente de intimidade, num ambiente de confissão. Confessai os vossos pecados uns aos outros para serem curados. Orai uns pelos outros, porque muito pode no seu poder a oração de um crente. E nós temos um pequeno grupo como um lugar de confissão, como lugar de abertura, como lugar de aprendizado, como lugar de imitação, como um lugar onde eu vejo Deus ali. Ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio dele. Eu estarei. E quando um líder se entrega, busca a graça, a capacitação, o poder de Deus, a vida se estabelece e mudanças duradouras podem acontecer. Então essa é a nossa missão, levar o evangelho a todas as pessoas. Se nós tivéssemos falado aqui, quem estava aqui em 2013? Todo mundo levanta a mão. Quem veio depois de 2013? Ninguém. Podia fechar a porta, gente, fechar para a reforma. Pedir o boné e ir embora. Por quê? Porque tem que levar o evangelho às pessoas. E lembra, não é pegar um helicóptero, não é? Fazer folhetos e jogar de helicóptero. Levei o evangelho. 5 milhões de pessoas na grande BH, faz 5 milhões, um para cada um. Senhor, eu acabo de levar o evangelho a todas as pessoas de Belo Horizonte. Não é isso. Porque não é só levar, é transformar em discípulo. É transformar em discípulo, não é? É transformar em discípulo. Eu já vou colocar aqui, transformando em discípulo de Jesus. E uma igreja em células, não é? Uma igreja em células o quê? Que vive o amor de Deus, que vive como uma família, que vive isso que é a essência da igreja, amor. Sabe, se nós não amamos, nós negamos a Cristo. O mundo saberá que nós somos discípulos ao ver o amor. Apesar das coisas espetaculares dos milagres, apesar dos testemunhos, apesar de tudo, a única vez que o Senhor falou que o mundo seria impactado e creria, seria pelo amor entre nós. Então, ainda mais nos leva a essa estratégia de uma igreja em célula. Por quê? Porque é muito difícil a gente viver amor aqui dentro. A gente fala isso, mas o que o João, por exemplo, aqui, está vendo do Oswaldinho? O máximo que ele vai poder amar é a nuca do Oswaldinho. Porque o Oswaldinho está dando as costas para o João. Agora imagina que eles saem e voltam. Mas durante a semana, o João e o Oswaldinho não sentam assim. Eles sentam de frente um para o outro. Eles conversam, eles comem juntos. Ele pergunta sobre a mãe. Ele ora. Eles estudam a mesma coisa. Eles compartilham. Eles choram. Eles riem. Sabe, amor só vem de relacionamento. Então a estratégia celular, ela é poderosa demais. Ela é bíblica. Ela é perfeita. Ela é o que o Novo Testamento demonstra. Vive o amor de Deus e transforma o mundo. Como? Como eu vou mudar o mundo se eu não tenho poder para ir lá no governo, se eu não tenho poder para ir para assumir as universidades, para parar com as ideologias? Como? Da mesma maneira que a igreja acabou com o Império Romano. Transformou as vidas de uma tal maneira que eles não se sustentaram mais. Ruiu. Então, quando a gente vai fazendo discípulos, discípulo, vida a vida, mudando vida, o mundo muda. Você quer ajudar a mudar o mundo? Você quer ajudar a transformar tudo que você tem visto? Ganhe almas. Faça discípulos, não é? E através de relacionamentos. E relacionamentos vai nos levar à multiplicação,
anual das nossas células. Por quê? Porque amigo chama amigo, parente chama parente, e naturalmente as células deveriam crescer, não é? Então, acabou aqui. Naquela reunião, não é? Nós falamos sobre isso. E aquela reunião foi precedida de um encontro de uma semana dos pastores, na sede campestre, orando, buscando, discutindo, passando isso aqui em detalhes, conversando, arrumando cada palavra. E ali naquela sede campestre, eu fui orar a Deus, nós tivemos muito tempo lá, e eu falei, Deus, o que eu faço, Senhor? Eu preciso de um desafio. Quem não tem um propósito, precisa de um desafio. Quem não tem um propósito na vida, não vai a lugar nenhum. Como é que daqui a 5 anos eu vou avaliar se a gente está vivendo isso? Porque, olha que bonito falar. Como é que eu vou poder medir, Senhor? Como é que eu vou avaliar a igreja, a sua saúde, seu comprometimento, sua obediência, seu amor, sei lá o que for. O nível nosso de liderança, de preparo. Desculpe, tem um botãozinho mágico aqui, que salva o seu tímpano de uma tosse horrorosa. Como que a gente... Eu estava essa semana pregando em Laranjeiras do Sul, lá no Paraná, onde eu preguei na quinta-feira. E na sexta-feira, em Curitiba, na casa de Zadok, em Laranjeiras do Sul, congresso incendiários. Meu Deus, só um parênteses aqui, o que Deus está fazendo no Paraná, gente. O que Deus está fazendo com aquele pastor Cezinha Cita é uma coisa maravilhosa. Eu fiquei tão feliz. O povo está pegando fogo, eles são incendiários. E eu ganhei uma caneca, Incendiário Paulo Mazzoni. Então agora eu sou incendiário também, vocês tomam conta. Porque eles levam como tema que Deus faz dos seus filhos labaredas de fogo. E ele diz que Deus faz dos seus filhos labaredas de fogo. Então, pela minha fé, vocês são todos também labaredas de fogo. Onde vocês forem, vocês vão queimar as obras das trevas e incendiar esse Brasil com amor por Jesus. Amém? Coisa linda que eles estão fazendo. E no congresso, lá do Luciano Subirá, o congresso, lotado, nunca vi tanta gente, foi lá na Bola de Neve. As igrejas de Curitiba estão juntos, gente. Eles botaram quase 50 mil pessoas no estádio, sem um artista, sem uma promoção, sem nada. Simplesmente começou a falar com o outro, foi todo mundo orar e adorar o Senhor. Foi fantástico. Fantástico. Estava o John Bevere, que pregou aqui, sobre a isca de Satanás, do bem ou de Deus, foi as 2 mensagens que ele pregou aqui, mandou um abraço, Foi tão legal, eu não estava aqui, mas foi tão legal encontrá-lo, e ele falou assim, eu nunca me esqueci. Aí eu falei assim, da igreja, do louvor, Ele falou assim, do churrasco do Oswaldo. Ele falou, eu nunca comi uma carne igual. Me deu uma inveja. Você sabe que eu não comi essa carne ainda? Não, eu já fui lá, mas teve acém, músculo, Mas o cara não falava disso. O cara ficou doido com a carne que ele comeu na casa do Oswaldo. Foi sensacional. O cara lembrava, você vê que marca, Não marca? Marca, sabe que as pessoas marcam? Pela carne, é dose, viu? É dose. Eu sei que ele ia falar da igreja, não, ele só falou da carne. Mas foi legal demais, Que palavra que o homem pregou lá. Fecha parênteses, então. Então, eu estava lá naquele local, e Deus falou comigo assim, o crescimento é natural. O crescimento é natural. O que você entenderia disso? O crescimento é natural. Então, eu falei assim, como a gente tem crescido? Começamos crescendo quando a gente implantou o sistema ICE 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 60%, 100%, 80%, crescia demais. Depois a gente baixou, foi 30, 40, 30, 40, depois baixou para 20 e poucos, E está baixando, está só baixando, está indo bom, Convém que ele cresça e eu diminua, Uma interpretação errada da Bíblia aí, Mas está bom. Mas aí, sabe o que eu fiz? Eu falei assim, quantas células nós temos hoje, 2013? Tínhamos 1.000 células.
E eu falei, então nós vamos crescer esse ano natural. É natural, o crescimento é natural? 40%, 40%, 40%, 40%, e no último ano 30%. Chegando, então, a uma meta natural da gente continuar crescendo igual, 5.000 células, 30.000 pessoas até 2017. Quem lembra disso já viu esse número por aí? Algumas pessoas falam comigo assim, pastor, isso foi uma profecia de Deus, é promessa, tem que cumprir. Eu nunca falei isso. Não é? Não, é uma meta pastoral. Agora, hoje nós estamos em 2017, final de ano, eu tenho que falar com vocês. Seria natural para mim ou não falar nada? Seria ótimo para mim dar uma despistada, mas eu tenho que dar a cara a tapa como líder dessa igreja, vir aqui e falar claramente com vocês, não é? Nós não chegamos nem perto. Nós não chegamos nem perto. Bem, uma maravilha. Olha a igreja que a gente tem. O Mário, por exemplo, me mandou hoje, mas acho que ele estava com dó de mim, ele me mandou uma mensagem maravilhosa, falando, pastor, mas olha, tudo que essa igreja fez e é verdade, é lindo, eu amo. E eu digo, pode ir para a igreja que você quiser, vai procurar uma igreja, você pode achar igual, mas melhor você não vai achar. Nossa igreja é maravilhosa. Mas eu sou líder, pastor, eu preciso falar com você sobre isso. Sabe por quê? Sabe por quê? Por que eu preciso falar sobre isso? Porque se eu não falar sobre isso, eu estou desperdiçando a melhor coisa que existe e a razão pelo qual a gente estabelece uma meta. Por que a gente estabelece uma meta? Para avaliar. Por que as pessoas dizem, você tem que correr tanto em 12 minutos para te avaliar? Você faz um exame lá e tem que ter para te avaliar. E quando a gente estabelece uma meta, a gente vê, nós fomos além? Nós atingimos ou nós não atingimos? Ir além é sucesso. Atingir é sucesso. E fracassar numa meta, você que escolhe. Derrota ou sucesso. E eu quero aproveitar isso aqui e transformar num retumbante sucesso. Porque um fracasso tem o benefício enorme de mostrar, de avaliar, de revelar para nós a nossa condição. De revelar para nós o que está acontecendo. Não é verdade? Então, nós não atingimos. Nós temos hoje aí 2.200 por aí, células, não é? E íamos muito bem até algum tempo atrás. Até algum tempo atrás. E aí eu confesso meu erro, não é? Para todos vocês. Eu devia ter visto isso. Aliás, eu comecei a perceber. Mas eu falei, vamos até o final da meta. Lá a gente avalia. Podia talvez ter parado antes. Mas, para avaliar. Mas, hoje nós estamos aqui. Para conversar a esse respeito. E Deus falou muito ao meu coração, de uma maneira muito poderosa. E para isso eu queria que você entendesse, então, como Deus fala comigo. E eu queria que você abrisse a Bíblia. Pode, por favor, abrir sua Bíblia. Eu não vou começar a pregar agora, eu já estou pregando. E eu vou dar a você duas razões. Tenho várias, mas eu neste culto especial, de domingo de manhã, onde eu agradeço tanto o esforço das unidades virem para a gente ouvir esta palavra. Marcos capítulo 6, verso 30. Nos últimos 15 anos se transformou na mensagem da minha vida. Eu estava na Coreia em 2010, reunido com os maiores pastores, os maiores líderes de organizações missionárias do mundo, Associação Billy Graham, Operação Mobilização, todas elas. Estava na primeira cadeira o pastor Po Yang Cho, estava na outra o pastor da Igreja Metodista Quan Ling, estava o Larry Stockstill, todo mundo estava lá, todos os pastores das maiores igrejas de Singapura, dos Estados Unidos.
eu fui fazer uma apresentação sobre a igreja brasileira e sobre a Central em particular, depois abriram para perguntas. Um pastor falou comigo assim: qual é a mensagem da sua vida? Qual é, em uma palavra, a mensagem, o que arde, a sua mensagem? Eu não tive que pensar um segundo, eu não tinha preparado, me pegou totalmente de surpresa, mas na hora, natural, veio no meu coração. Eu na hora falei, Marcos capítulo 6, a palavra compaixão. Marcos capítulo 6, a partir do verso 30, fala da multiplicação de pães. Nós somos uma igreja que crê, que tem um líder e líderes igualmente unidos, que creem que desde o primeiro mandamento, quando Deus criou o primeiro casal, e a primeira ordem foi multiplique, que ela continua. Por se multiplicar a iniquidade, os homens maus, é que o mundo geme, o mundo sofre. E é uma guerra entre quem multiplica mais. Se multiplica os maus ou se multiplica os filhos da luz. Então, quando as trevas dominam, o problema não é das trevas, é da luz que não afugenta. Porque onde você ligar a luz, a treva some. E se nós temos visto grandes trevas, nós temos que nos questionar. Eu me questiono. E esta mensagem de de Marcos capítulo 6, eu já preguei aqui em todo lugar, não sei quantas vezes. Eu sei de cor, minha mulher não aguenta mais ouvir. Não vou pregar, amor. Eu não vou pregar. Ela fala assim, não aguento mais você pregar essa mensagem. É a mensagem da minha vida. Por quê? Porque tinha uma multidão atrás de Jesus. E os discípulos disseram, manda eles embora. Manda eles embora. E o Senhor falou assim, não vou não. Não vou. Por que não? Porque Jesus viu. O que é viu? Visão. Ele viu as multidões, não é? Ele viu as multidões e ele teve uma visão. Foi a visão da vinda dele. É a razão da vida dele, é a razão do sacrifício, é a razão do ministério. Vendo as multidões, teve compaixão delas. Teve compaixão porque eram como ovelhas perdidas que não têm pastor. Você sabe o que acontece com uma ovelha solta no campo? Morre. É estraçalhada. O lobo arrebenta. E é isso que está acontecendo. O Breno acabou de falar, todo o carnaval, a cidade, a cultura brasileira, mobiliza a população para se ferir, para se arrepender depois, para se engravidar, para cometer crimes, para embebedar, para se iniciar nas drogas. Por que nossa nação faz isso? Por que um povo faz isso? Por que uma família faz isso e ainda vão rindo? Por quê? Porque elas não têm pastor. Porque elas não conheceram a verdade e a verdade não as libertou. Porque elas são carentes da graça de Deus. Porque ninguém foi atrás delas ainda para dizer, esse não é o caminho é aqui. Vem, eu vou te ajudar. Eu tenho uma viagem melhor, eu tenho uma vida melhor. Muitos não têm feito isso. Então essa é a visão. Jesus teve uma visão. E por causa dessa visão, não é? Ele falou assim, de jeito nenhum. Vamos dar comida para todos. E fez todo mundo se assentar em grupos pequenos. E ele pegou um pãozinho na sua mão, de 5 e de alguns peixes. Ele começou a quebrar aquele pão. E ele foi enchendo os cestos. E todo mundo comeu. Comeu por quê? Saiu satisfeito por quê? Pão é vida, Jesus é o pão da vida. Por que todos comeram? Porque Jesus teve compaixão. Por que todos comeram? Porque ele, pelas mãos dele, promoveu com os discípulos, porque foram os discípulos os partícipes nisso. Ele multiplicou pão, e porque houve multiplicação, todos foram embora satisfeitos e levaram 12 cestos, sobrando porque Deus faz abundantemente mais. Você entende isso? Que coisa maravilhosa. Meu Deus, eles falaram, como nós vamos alimentar 5.000 homens, mais mulheres e crianças? Nenhuma fortuna, nós não temos como. E sabe, querido, esse sentimento de que nós não temos como, tem que estar no nosso coração.
Esse sentimento que você tem quando você fala, mas pastor, como nós vamos mudar o mundo, pastor? Não tem como, quem somos nós? Você não acha que é exatamente isso que os discípulos sentiram? O que nós temos, e ele ainda disse, vá, verifique para ver o que você tem. Ele sabia, eles não têm nada. Por isso João diz no capítulo 15 ele diz assim, meus discípulos, sem mim nada podeis fazer. Será que todo líder de célula pode falar comigo esse verso? Sem mim nada podeis fazer. Pode de novo? Sem mim nada podeis fazer. Vamos botar na linguagem de hoje? Sem mim nada vocês podem fazer. Vamos lá? Sem mim vocês nada podem fazer. Nada. Nada. É isso que Jesus queria que eles notassem. O que é esse meu lanchinho para tantas pessoas? Esse é o meu sentimento todo dia, irmãos. Quem sou eu? Esse é o seu sentimento também. Isso é salutar e normal, irmão. O pior crente, o pior servo de Deus, o pior pastor é aquele que diz, chá comigo. Eu vou dar um jeito, eu prego bem, eu sei. Não, é o frio na barriga que atrai o poder, a capacitação, a graça de Deus. Porque a graça é para o necessitado. Aos humildes ele concede a sua graça. Humilde, eu não consigo. Mas ao soberbo ele resiste. Ele fala, eu não te abençoo. Então está tudo bem, gente. Está tudo bem. Está tudo bem. Jesus está com a gente. Está tudo bem. O pão está na mão dele. Está tudo bem. Ele é o cabeça. Está tudo bem. Não está tudo bem? Está tudo bem. E estava tudo bem. E nós estamos lá, quebrando o pão. Começou a parar. A verdade é que a gente começou a parar. E eu falei, Senhor, o que eu falo? Eu sei muito bem. Mas ele falou assim, só lê na minha palavra. Eu queria que você lê o verso 45. Marcos 6, 45. E olha o que está escrito. Logo em seguida. Olha, logo em seguida, gente, olha o verso 44. Os que comeram foram 5.000 homens. Diz a estimativa que 10 a 12 mil pessoas comeram. Sabe quantas pessoas tem hoje frequentando as nossas células? 13, 12, 14 mil, nós estamos ainda conferindo direitinho. Todos comeram. Tem comido, tem tido experiência com Deus. Não sem lutas, claro que não. Mas olha agora o que o verso diz. Logo em seguida, Jesus insistiu. Quem insistiu? Que igrejinha, hein? Eu não vou falar nada não, mas está com cara de igreja tradicional, zona mesmo, hein? Como é que é? Vamos lá, gente. Vamos lá. Quem insistiu? Eu acabei de falar que eu sou um incendiário, rapaz. Pelo amor de Deus. Está parecendo um fogo apagado, isso sim. Bom, logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para Betsaida. Enquanto ele despedia as multidões. O pessoal está lá agradecido. Bom, que maravilha, fica com a gente. Não, leva o pão, come, mas eu tenho que ir, tá? O povo está lá abençoado. Tendo despedido a multidão, subiu a um monte para orar. Coisa boa. Ao anoitecer, o barco estava no meio do mar. Por quê? Porque Jesus falou, vai gente, vai no meio. E Jesus estava sozinho lá na terra. Ele viu. Quem viu? Jesus. Incendiário. Quem viu? Jesus. Quem insistiu? Jesus. Quem viu agora? Jesus. Ele sempre vê, gente. Ele vê. Jesus viu. Será que nós estamos vendo o que Jesus viu? Ele viu. Ele viu os discípulos remando com dificuldade. Anda para frente, ao vento, e ele está lá. Aí para um pouquinho. Precisa levantar a mão, não. Sou eu, pastor. Não precisa levantar a mão, não. Mas o confessionário está funcionando?
e vou lá. Vamos para o remar. Difícil, não sai do lugar. E nós começamos a parar. Por quê? Porque está na hora do vento vir. Você acha que é o tempo inteiro tranquilo? Você acha que não vai ter resistência? Você acha que não vai ter contra-ataque? Você acha que não vai ter oposição? Mas olha o que ele diz. Ele viu que os discípulos estavam remando de dificuldade porque o vento soprava contrário a eles. Sempre tem isso na vida da gente. Tem época que está tudo fácil. Tem época que está tudo bem no seu casamento, no seu trabalho. De repente tem hora que dá tudo para trás, gente. Dá tudo para trás. O que o fracasso, a dificuldade, fala para nós? Por que que começa tão gostoso? E nós estamos surfando, né? E de repente, e agora eu tá doendo, não estou aguentando, mas eu vou parar. Não para, mais um pouquinho. Vai até de junho, vai até de junho. Mas minha mão já está doendo, meu braço está ardendo. Aí eu faço e não dá em nada. Ah, não, eu quero parar. Não precisa levantar a mão, não. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles. A igreja incendiária devia dizer, oh glória, oh glória, oh glória. Jesus dirigiu-se a ele andando sobre o mar. Jesus se importa com aquilo que é dificuldade para nós? Nada, para ele nada é impossível. Para ele nada é impossível. Ele veio andando sobre aquilo que era a grande dificuldade para ele, problema nenhum. Bem, está difícil é para você, irmão, para Jesus tem nada difícil. Você está preocupado, Jesus está não. Você está vendo as ondas, para ele, tanto faz. Ele é o Senhor de tudo. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é supremo, Ele é enorme. Ele é muito maior do que para nós é difícil. Para Ele salta pelos montes, não é? Para Ele, nosso Deus é todo-poderoso. Ele vai andando sobre a água, meu amigo. Ele não está na mesma dimensão que a sua. Ele não está com o medo que você está. Ele não tem problema. Então, por favor, nunca diga que o problema é em Jesus. Nunca diga que ele ficou fraco. Nunca diga que ele tem poder. Nunca o diminua, porque não tem nada errado com Deus. Se tem errado com alguém, é com os discípulos. E se tem errado com alguém, é com a circunstância. É o vento, é o inimigo, mas não Jesus. Porque ele vem andando sobre as águas. Ele estava a ponto de passar por eles. Então eles estão aqui, entalado, não vai para lá nem para cá, e lá vem Jesus. E lá vem Jesus. Andando sobre a água. E aí, gente, tchau. Eu não tenho nada errado comigo. A Bíblia diz que Jesus está passando por eles. Tchau. Vocês não vão, não? Eu vou. Vocês não querem ir comigo, não? Vocês não querem fazer parte do meu plano? Você não quer chegar no meu propósito? Você não quer ir para onde eu estou indo? Quem está do lado de lá? Quem está de lá de lá? Você lembra? Um terrível endemoniado, alguém precisando muito. Ele não vai parar porque a gente tem problema. Ele não vai desistir da visão, da missão dele. Ele não vai parar porque você ficou cansadinho. Ele não vai parar porque você não dá conta, sabe? Porque você tem que aprender porque parou. E ele está passando, ele está passando. E olha o que acontece aqui no texto. Quando o viram andando sobre o mar, pensaram que fosse um fantasma, levaram um susto. Então gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram aterrorizados. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem. Sou eu, não tenham medo. Então subiu no barco para junto deles. Diga assim, incendiário. Subiu no barco para junto deles.
E o vento? Parou. E agora o que aconteceu? Surfando. E o negócio soltou. Levinho. Por quê? Parou o vento. Quem é incendiário e ainda mais é inteligente, me diz o que estava faltando. Jesus. Estava faltando Jesus. Sabe por que eu amo o fracasso? Porque toda vez que eu fracasso, eu sei que estava faltando Jesus. Porque Jesus nunca falha. Nada é difícil para Ele. Ele não muda o seu plano. Sabe, irmãos, Ele não vai mudar a missão dEle porque você está passando uma fase difícil. Ele não vai mudar a missão dEle, Ele nem vai lhe parar no caminho para ir lá salvar o que está perdido. Ele não vai parar. Ele não vai desistir da multiplicação, Ele não vai desistir porque eu estou tendo dificuldade. Ele não vai negociar aquilo que é bíblico e que foi a estratégia que Ele deu para nós. Ele disse, entre no mar, pega um barco. Tudo isso fala o quê? Fala da visão, a maneira como Ele vai chegar lá. Ele queria ir para lá. Todos podiam andar por cima da água, quem dera, mas não pode. Então, vocês vão de barco. Nós podemos levantar a mão e fazer todo mundo se converter instantaneamente? Deus pode, nós não podemos. E Ele disse o quê? Vocês vão fazer isso em células. É a nossa visão, irmão. Eu já disse sempre, é a visão de Deus. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, tchau. Mas entenda bem, Ele não pode mudar o que está certo. Mas Ele está mostrando para nós, que quando tudo fica difícil, o problema não é para onde eu estou indo. Não é para onde eu tenho que ir. O errado não é a missão está certíssima. A missão está certíssima. Se eu e o Gilson, a Márcia e a Juliana combinamos, vamos para o Rio de Janeiro, e a gente começa a conversar, vamos para o Rio de Janeiro? Vamos. Nós vamos para o Rio de Janeiro. E nós vamos para a praia, e nós vamos no Barra Shopping, e nós vamos passear, e nós vamos andar na calçadão, vamos fugir dos bandidos, e vai ser muito bom. Tá bom, né? Aí nós vamos para a praia. Nós vamos para a praia. Maravilha. Aí a gente fala assim, aí, como é que nós vamos? Nós vamos no seu carro então, o seu carro é melhor. Tá bom, vamos no meu carro. Onde nós vamos ficar lá? Nós vamos pedir um apartamento emprestado. Beleza, está tudo ótimo. Aí nós saímos daqui. Nós saímos e estamos viajando. Maravilha. De repente... Gilson, o que é isso? Esqueci de botar gasolina. Acabou a gasolina. A culpa é do Rio de Janeiro? Eu não vou mais para o Rio de Janeiro. O problema é do carro. Sabe? A gente começa a ter problema e a gente começa a dizer que a missão está errada. Não é isso que é para eu fazer, não. Aí a gente começa a querer o quê? Eu estou no Rio de Janeiro, indo para Sabará, estou em Sabará sem gasolina. Alguém chega com gasolina, põe e fala assim, não vou mais para o Rio, não, vou voltar para casa. Eu vou voltar como eu era. Eu vou voltar para aquilo que eu era. Não tem volta, gente. Não tem volta. Não tem volta, é missão do rei. Você não pode voltar porque você está sem gasolina. Porque nós estamos sem gasolina. Sabe, nós cometemos um grave erro de liderança. Um grave erro de liderança. Você, por favor, põe amor nas minhas palavras. Não aplica para o mal. Mas eu estou construindo as cidades do Egito. Quem está trabalhando são judeus. E eu quero que eles façam a obra. Mas eu não dou nem comida, nem palha, nem condição. Eles estão ficando cada vez mais fracos. Estão ficando fracos. E eu quero produção. Erro. Erro. Ninguém produz se não está cheio. Se não está alimentado. Carro nenhum anda. Estrutura nenhuma, por mais perfeito. Você pode estar numa BMW. Você pode estar até de helicóptero, só que a queda vai ser mais séria se faltar gasolina. Aí eu não perdoaria o Gilson, não. Não é? Não tem nada a ver como você vai. Tem a ver com a vida. É vida.
Sabe, querido, o que está indicando para nós, Batista Central? Que nós estamos super lindos, que nós temos muita gente, mas gente rasa, fraca, impura, comprometida, sem graça, sem poder. Nós vamos cuidar mais da gente, precisamos encher, fortalecer. Nós vamos cuidar mais, nós estamos muito fraquinhos. E o que está faltando, sabe, é que a situação ficou pesada agora. Ficou pesada porque eu cansei, ou ficou pesada porque a resistência é muito grande? Porque a resistência é muito grande. Então, meu querido, primeira palavra que eu quero dar para você é que nós temos que fazer alguém aqui muito esperto. Quando viu Jesus passando, não deixou ali não, gritou: Jesus, ajuda aqui, vem. Quando Jesus entrou no barco, o problema acabou. Irmão, quando o Senhor é a nossa vida, quando o Senhor é a nossa vida, não tem problema que a gente não possa vencer. Quando o Senhor é a nossa energia, quando Ele é a nossa alegria, quando nós estamos cheios de Deus. Mas sabe o que isso tudo revela? E não é só o pastor não, porque eu já falei, a visão é que nós somos uma equipe. Eu entendo o meu problema e estou me dando a cara ao tapa, mas e você, o seu? Por que ficou tão pesado para você? Por que ficou tão difícil? É a mesma coisa. Então, 2018 tem que ser o ano da vida, tem que ser o ano da renovação, tem que ser o ano do avivamento, tem que ser o ano do quebrantamento, o ano do arrependimento dos pecados. Irmão, tem criptonita tirando a força do super-homem. Tem pecado acabando com a nossa força. Nós éramos fortes, ficamos fracos. Tem coisa nos sufocando. Quando Jesus falou da parábola do semeador, ele falou que a semente caiu numa terra jóia, mas os espinhos vieram. E diz que os espinhos sufocaram aquela semente. Ou seja, tem alguma coisa que sufoca o poder, a operação, o valor da palavra de Deus em nossa vida. E Jesus não deixou em mistério. Ele falou: os cuidados do mundo e o desejo das riquezas sufocaram e mataram aquela vida. Irmãos, tem gente que não tem mais vida por uma única razão: sua vida está sendo drenado para o mundo. Seu amor está sendo drenado para o mundo. Sua atenção está sendo drenada para o mundo. E o amor às riquezas tem roubado a sua energia. Não sobra para você fazer a obra de Deus. Então, vamos dividir isso aqui. Eu recebo toda a responsabilidade. Toda a responsabilidade. Por apertar demais, por não perceber os músculos enfraquecendo, o prato vazio, a fome espiritual. Culpa minha, perdão. Mas e o que está sufocando a sua vida? E o desligamento da videira? E a falta do renovo? Só eu? Sou só eu? Eu termino dizendo o que o Senhor falou em João 14. Em João 14 ele diz assim: se você me ama, obedeça a meus mandamentos. Se você me ama, obedeça a meus mandamentos. Sabe, durante muito tempo eu ouvi esse mandamento. E sabe o que veio sobre mim? Peso. Não sei se você nota, é lei. É uma lei, obedeça, é ordem. Se você me ama, obedeça. Irmão, a Bíblia fala que lei é morte, espírito é vida. E muitos de nós têm vivido a vida cristã com uma interpretação sutil errada. Eu tenho que fazer. E tem muita gente que está no sistema celular dizendo: eu amo a Deus, então eu tenho que liderar uma célula. Eu tenho que evangelizar. Eu tenho que dar uma oferta para missões. Eu tenho, é lei. Não tem jeito, gente.
Se a visão e o sentido é lei, vai me matando. Vai me matando. E eu quero, mas eu estou morrendo. Eu tenho febre. Eu tenho pneumonia. Eu estou com tuberculose. Doutor, alguém rema com tuberculose, doutor? Não tem jeito. Começa a botar sangue pela boca. Eu estou doente, porque a lei está me matando. Eu sentei nesse remo não porque eu queria. Não porque eu amava, mas porque é lei. É a lei da igreja. É a lei. É a minha missão. A NVI corrigiu, porque eu fui lá olhar no original. E na NVI diz assim: aquele que me ama, não é obedeça meus mandamentos, olha a lei. Mas aquele que me ama, obedecerá meus mandamentos. Mudou tudo, gente. Mudou tudo. Mudou tudo. Por que mudou tudo? Porque agora não é mais uma ordem, agora é uma consequência. Porque eu amo, claro que eu obedecerei. Porque eu amo. Eu namorava com a Juliana apaixonado, mas apaixonado, eu pensava nela o dia inteiro. E eu estudava aqui na universidade, aqui na UFMG, aqui no centro da cidade. E eu tinha um intervalinho desse tamanho de uma aula para outra lotada, ela ligava. E ela falava assim: ô Paulo, vem almoçar aqui no restaurante da UFMG no campus, porque ela estudava no campus. Eu, daqui na Pampulha. Agora adivinha, eu ia ou não ia? Apaixonado, eu vou em qualquer lugar. Aquele que me ama, por paixão, por amor, nada é difícil, nada é pesado. Não tem problema no nosso amor. Aí nós casamos. Amor, vem cá almoçar comigo. Ah, estou ocupado, minha filha. Você acha que eu não tenho nada para fazer, não? Arruma o que você fazer, vai arrumar uns armários. Casou, mudou. Ah, eu amo. Você vai dizer que eu não amo a Juliana? Mas se eu, na minha ilustração, amor, isso é uma ilustração. Na minha ilustração, se eu não fizer isso, a minha pergunta: eu amo a Juliana? Amo. Estou casado com ela. Mas vem aqui. Vou não, estou muito ocupado. Eu a amo, mas eu não amo mais como eu amava. Isso, eu não amo mais como eu amava, é o que Jesus fala com a igreja em Éfeso. Pô, igreja, você trabalha pra caramba, hein? Veja a sua obra. Ninguém trabalha como você. Você é uma igreja maravilhosa. Tenho, porém, contra ti, que você abandonou o seu primeiro amor. Você me ama, mas você não me ama mais como era lá no começo. E sabe, eu fico com saudade de 2001. Né, Marcelo? Eu fico com saudade de 2002, 2003, né, Clica? Eu fico com saudade. A gente era pequeno, a gente era novo, a gente estava começando. Hein, Ana? Lembra? Mas a gente era apaixonado. A gente era apaixonado. Vamos multiplicar? Vamos! Vamos fazer a festa da célula? Vamos para o CCM? Vamos. É lá na garagem, tá ótimo. Tudo era bom. Ninguém reclamava de nada. Sabe por quê? Amor. Quando a gente perde o primeiro amor, a gente perde tudo. Então, meus amados, minha palavra para você é: nós temos uma missão a cumprir. Nós temos uma visão dada por Deus maravilhosa. Nós não cumprimos ainda, mas nós não vamos voltar para Belo Horizonte, nós vamos para o Rio de Janeiro. Nós vamos atingir aquilo que Deus quiser que a gente atinja, mas essa não é a nossa prioridade agora. Eu vou dizer,
não é nossa prioridade. Agora, nossa meta muda. E a nossa meta agora, a partir de agora, é vida. Nós precisamos de vida. Se nós precisamos de vida, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Nós vamos ser cheios de vida. E ser cheio de vida, irmão, significa nós precisamos de avivamento espiritual. Nós precisamos urgentemente de avivamento, desesperadamente, senão nós vamos morrer. Então, junta de coração. Junta de coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Nós vamos curar nossas doenças. Nós vamos tratar nosso casamento. Nós vamos viver uma verdade espiritual. Nós somos de filhos que sejam cuidados e amem a Jesus. Nós vamos aprender a orar verdadeiramente. Nós vamos aprender o caminho de ser cheios do Espírito. Nós precisamos experimentar plenitude, mas nós precisamos de poder de Deus. Então, irmãos, nós vamos multiplicar células, vamos formar líderes, mas isso é resultado daquilo que é a nossa prioridade: Cristo, 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 Cristo. Nós precisamos de Jesus. Nós precisamos desesperadamente conhecê-lo, viver Jesus. Começando o ano, nós vamos virar o ano e vamos estudar uma série de pregações de todas as nossas unidades. Ela se chama Kryptonita. Kryptonita, você já sabe o que é. Vamos estudar nas nossas células qual é o veneno que está tirando a nossa força. Porque nós vamos primeiro nos esvaziar, para depois a gente ser cheio. Nós vamos desligar, afastar daquilo que está nos matando, para depois a gente poder se ligar naquilo que é a nossa vida. Você entende isso? Vem cá, gente. Vamos terminar esta reunião fazendo uma oração. Se você puder esperar, eu tenho certeza que você vai receber muito. E eu pedi ao pessoal que preparasse essa música para nós cantarmos ela para o Senhor. E a música é: Jesus, Tu és a minha vida. Jesus, eu não estou aguentando mais ser crente. Está pesado demais os Teus mandamentos. Eu não estou dando conta, eu até queria, Deus, eu sou sincero, mas eu não estou dando conta. A gente tem que falar quando Ele está aqui ao nosso lado: entra aqui, por favor. Nós vamos convidar Jesus para vir. Jesus, Tu és minha vida, meu abrigo. A Tua vontade é meu alimento. A Tua vontade, eu quero fazer. Claro que eu quero, mas eu não consigo. Sem Ti não há valor em mim. Sou como um vaso, não é? Vazio. Quebra o vaso então, Deus, e eu quero ser o que o Senhor é. E Ele termina dizendo: eu quero me apaixonar de novo. Líderes, escutem o que eu estou falando. Nós temos que nos apaixonar de novo. Nós temos que nos apaixonar de novo. Se eu puder de alguma maneira ajudar a inspirar você a se apaixonar por Jesus, apaixonar pela sua palavra, descobrir os caminhos da vida, fazer Jesus entrar no seu coração. Barco vazio sem Jesus vai virar. Você não vai dar conta, vai virar. Vai virar.
Nós precisamos achar isso. Então vamos clamar ao Senhor e vamos fazer esta oração. Parabéns, Igreja Batista Central, pelas suas 2.200 células. Uma das maiores igrejas em células do Brasil. Parabéns, mas não estamos nada felizes. Não estamos nada felizes quando qualquer coisa tira o lugar da centralidade de Cristo em nosso coração. Parabéns, graças a Deus que nós estamos até aqui. Mas não estamos nada felizes quando os cuidados do mundo e a paixão pela riqueza está sufocando a unção da palavra. A gente ouve palavras maravilhosas, mas elas são logo sufocadas e não produzem fruto em nós. Parabéns, igreja, pela estrutura maravilhosa, pela visão bíblica perfeita que vocês abraçaram. Mas isso tudo é como carro parado no acostamento, sem combustível. Parabéns. É lindo o que nós temos feito, mas nós precisamos de vida, porque senão nós paramos aqui. Cada vez mais o mundo vai soprar contra nós. Cada vez mais o poder das trevas virá contra nós. Cada vez mais as provações, as perseguições, as sutilezas malignas virão. Quem não estiver em Cristo e com Cristo vai perder o rumo, vai parar em outro lugar. Nós precisamos do capitão, o comandante, o que dá a direção. Não é uma questão de talvez se, é questão de urgência. Desesperado, ai de nós sem Jesus. Sem mim, nada podemos fazer. Por favor, abra seu coração para um novo tempo. Abra seu coração para alguns próximos anos de avivamento, de arrependimento, de tratamento profundo com suas doenças, suas mazelas. Mais importante para nós é sua vida. O que adianta ter 2.200 células se 1.000 delas são lideradas por líderes tão fracos, precisando tanto deles mesmos receberem? Eu prefiro 1.000 lideradas por bons líderes do que 2.000 lideradas por bons líderes, mais líderes caindo aos pedaços. Nós precisamos mudar. Claro que eu quero 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Lógico, eu não desisti de ir para o Rio de Janeiro. Mas você precisa ser transformado. Você precisa viver o Evangelho. Viver Cristo. Viver Cristo. Lembra? A mão forte de Deus foi no Egito e tirou milhões de pessoas. Mas foi necessário que muitos deles caíssem mortos no caminho, no deserto, porque não eram de Deus. Tem muita gente infiltrada no nosso meio que não é de Deus. Tem gente prostituindo, pecando, não são de Deus, e você está achando que esse é o padrão. E ao invés dele vir para o seu padrão, muitos têm ido para o padrão dos pecadores. Tem infiltrado no nosso meio. E nós temos que ser claros. Nós estamos indo para a terra prometida. Nós não vamos ficar aqui. E o Senhor diz, afasta deles e abre um buraco e os filhos de Coré morrem. Deus tirou todos, mas muitos Ele para com eles no meio do caminho. E eu estou pedindo ao Senhor que traga um fogo, sabe? Um fogo, para que aquilo que for palha, aquilo que for falso queime, mas aquilo que for pedra preciosa fique melhor ainda. E não se assuste do ouro, do fogo que vai queimar. Não se assuste do fogo, porque o fogo vai tirar a sua escória. Não se assuste da disciplina, não se assuste do confronto, não se assuste. Mas isso vai remover a escória. Ao contrário, clame a Deus o fogo. Avivamento, irmãos, é fogo e queima, viu? Queima. Prepare-se para ser queimado. Prepare-se para ser queimado. Mas o Senhor vai tirar aquilo que até hoje você não conseguiu vencer. E vai te dar uma vida livre. Seus filhos serão santos. Sua parentela será santa. Sua família será abençoada. Você provará das delícias da presença do Senhor. Você experimentará fluir do Espírito Santo. Você saberá de que aquilo que você está falando é verdade na sua vida e não uma teoria que você está ensinando sem vivê-lo. Nós estamos buscando isso. Nós estamos buscando isso. Prepare-se para não ter horário para acabar reuniões. Prepare-se para mais liberdade. Prepare-se para menos formalismo. Prepare-se.
Prepare-se para bagunçar a sua agenda. Prepare para não ser incomodado por regrinhas. A lei mata em qualquer lugar. Deixa de ser legalista. Deixa de ser legalista. Se Deus está falando, o Espírito Santo está falando, eu não boto horário para ele. Eu não digo para ele parar. Eu não posso. Ao contrário, eu tenho que dizer eu quero mais. E essa tem que ser a nossa atitude. Então vamos cantar ao Senhor esta canção. Mas vamos cantá-la não como encerramento. Talvez agora é que vai começar. Talvez agora é que vai começar na sua vida. Talvez agora é o momento de você falar. Eu já falei. E está na hora da gente responder o que Deus tem nos falado. Está na hora da gente dar respostas às perguntas incômodas de Deus. Deus está perguntando para nós: onde está teu irmão Abel? E você vai dizer o quê? Que eu tenho a ver com meu irmão? Onde estão os milhares que se afastaram de nós? Estão no mundo perdido. Responda. O que nós vamos responder? Onde está o primeiro amor? O que nós vamos responder? Por que parou? Parou por quê? O que nós vamos responder? O Senhor está dizendo: os espinhos estão te sufocando, filho. O que você vai responder? Que falta de educação. Quando alguém fala conosco e a gente não responde para ele. Você gostaria disso? Você gostaria de falar uma coisa com alguém e essa pessoa ficar em silêncio e não te dar uma resposta? Você sabe que nós temos feito isso com o Senhor? Ele fala e a gente fica calado. Agora é a sua hora de falar. Eu te convido a usar uma canção como uma resposta que a gente tem que dar para Deus. Uma resposta que a gente tem que dar para Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus?